Então, a nossa matéria de trabalho, corporações, igreja, é gente. Meu maior tesouro na minha instituição é o ser humano, né? Então eu não posso, não é um equipamento, uma máquina que queimou, e aí eu vou lá e peço para o fornecedor entregar outra que aquela está descartável. Então Jesus acreditou em um cara que ninguém acreditaria. Mas o diferencial é que Jesus viu em Pedro muitos dos seus predicados. Olá pessoal, você que é líder de qualquer nível hierárquico, profissional de RH, de TI&D, capacitação corporativa, eu tenho uma dica para vocês. A Faculdade Forte lança o seu MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital. As aulas serão aos sábados de forma quinzenal, com início em 23 de setembro. Acesse o site pos.faculdadeforte.edu.br, forte com PH. Acesse e se inscreva no MBA, são 360 horas, um curso extraordinário, reconhecido pelo MEC, vale a pena para aprender, refletir e se desenvolver. Abraços digitais. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TI&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que mais uma semana nos acessaram para ouvir e ouvindo refletir e se desenvolver. Você que está no carro, andando com o cachorro, andando de bicicleta, no escritório, que está separando esse tempo semanal para poder refletir sobre os conhecimentos, as experiências dos nossos convidados. Muito obrigado. Mais de 1.000 inscritos no nosso canal do YouTube, mais de 100.000 visualizações dos nossos episódios, centenas de inscritos tanto no Spotify quanto no Apple Podcast. Parabéns a você que está dedicando esse tempo para você ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Eu já comentei em episódios anteriores que a minha função aqui no podcast é conectar vocês que nos ouvem semanalmente com pessoas interessantes que dividem suas histórias, suas experiências de vida, suas experiências profissionais, seu modo de ver o mundo, compartilham o que fazem e como fazem para se desenvolver como seres humanos e como profissionais e como ajudam o próximo a fazer o mesmo. E, nesse sentido, nós tivemos ao longo desse ano, esse mês fazemos 1 ano de podcast, muitos convidados. E em muitos dos nossos episódios semanais, acabamos falando sobre soft skills, as habilidades comportamentais ou as competências socioemocionais. E por quê? Porque após a pandemia do Covid-19, houve um boom no mercado corporativo enaltecendo as soft skills, porque o saber ser começou a ganhar mais relevância do que o saber fazer, que são as hard skills. E por quê? Porque deixamos acontecer o óbvio, né? O excesso de preocupação, o estado constante de foco em apenas sermos produtivos, somados ao contexto da ameaça da pandemia, desencadeou inúmeros problemas psicoemocionais, ansiedade, burnout, síndrome de pânico, e isso acabou nos tornando mais individualistas, mais egocêntricos e menos tolerantes uns com os outros. Então, a consequência, as empresas começaram a perder produtividade e qualidade de seus produtos e serviços. Porque tudo o que fazemos é feito por pessoas. Se as pessoas não estão bem, consequentemente o que entregamos não vai estar no nível que nós desejamos que esteja. Então, dezenas de empresas lançaram seus cursos EAD de soft skills, influencers de todo tipo e qualidade divulgaram vídeos explicando técnicas, como ser melhor, como se relacionar
de forma mais assertiva, como ter inteligência emocional, etc. Mas na história da humanidade nós temos um exemplo de uma pessoa que não foi fantasia, não foi indagação, não foi sonho, foi uma pessoa humana que nasceu, viveu como nós, entre nós e demonstrou por suas atitudes como nós devemos ser. E esse exemplo foi tão forte que já dura há mais de 2000 anos. Em sua trajetória social, suas habilidades interpessoais de liderança, empatia, resolução de conflitos, disciplina, resiliência, inteligência emocional, adaptabilidade, são até hoje modelos inspiradores para milhões de pessoas. Entendo, isso é uma nota pessoal, que ele pode ser considerado o maior líder que a humanidade já teve. O maior líder de todos os tempos. Por seus exemplos de vida, fizeram com que milhões de pessoas o seguissem e milhares, ao longo dessa história, perdessem a sua vida, doassem a sua vida por sua ideia de vida, que era transformar o mundo em um local mais humano, mais fraterno e de olhar misericordioso. Nós estamos falando aqui de Jesus de Nazaré, um galileu nascido pobre, que mudou o mundo, o maior líder de todos os tempos. E vamos falar hoje sobre a história dele, as competências comportamentais dele, entre outras coisas. Para falar sobre isso, temos ele que é pernambucano, formado em filosofia, teologia e comunicação, escritor e palestrante, autor do livro Corações Curados para Amar. Em 2000 ingressou no Seminário Diocesano de Campo Limpo e em 2007 ordenou-se sacerdote. Foi secretário de Cultura da cidade de Embu Guaçu e vigário na paróquia Santa Teresinha. Iniciou seu trabalho ministerial na paróquia São Francisco de Assis, em Itapecerica da Serra, e em julho de 2016 fundou a creche São Francisco e Santo Antônio. Ao longo de sua trajetória, vem fortalecendo o trabalho social no núcleo de convivência dos idosos e alfabetização de jovens e adultos. Intensificando seu trabalho social a cada dia, hoje já passa mais de 6.000 famílias atendidas e suportadas sob a sua liderança. Como hobby, é jogador, amador e amante do voleibol. É com alegria e honra que hoje temos aqui no nosso podcast Padre Jean, bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, obrigado pelo convite, me senti bastante prestigiado. Eu acho que o podcast a gente já pode encerrar pela introdução, né? já aprendi. Onde é que a gente pega o certificado? Não, vamos ter bastante o que conversar hoje aqui, padre. Então vamos lá, antes da gravação, a gente conversou um pouquinho, né, sobre o quanto a pandemia despertou em todos nós ou deixou de forma mais clara, aflorada, esses demônios internos da intolerância, né, do fundamentalismo, do egoísmo. Acabou aflorando o pior aí de todos nós. E gostaria que você nos contasse um pouquinho, né, faça as suas atribuições, as suas atividades como pároco e líder, né, de pessoas que ajudam no desenvolvimento do ser humano. Viu, né, nesse período aí pós-pandemia, o que está acontecendo com o ser humano? Então, nós tínhamos uma esperança, né, de que saíssemos da pandemia, os sobreviventes, né, saíssemos melhor da pandemia. Mas eu acredito que era uma visão romântica, né? Não saímos melhores, acho que saímos piores em vários aspectos. Principalmente a partir da empatia. O período de pandemia, sim, dentro daquele contexto, o olho do furacão, eu acho que ali talvez por medo, né? Depois caberia um podcast, né, sobre o medo, mas ali dentro daquele contexto medo exercitamos a solidariedade, a caridade, a empatia, o cuidado, e tínhamos, acredito que por isso, uma falsa esperança de que iríamos ter uma geração melhor. Mas quando a gente volta, né, para a história e vamos retomar ali as guerras mundiais, né,
toda pós-guerra, são sequelas terríveis em vários aspectos, nas várias esferas da sociedade e da figura humana. Então, eu acredito que nós criamos na nossa cabeça, principalmente nós brasileiros, somos muito positivistas, nós cristãos somos homens e mulheres de fé, temos muita esperança, somos muito positivos em tudo. Então, acredito que nós nos iludimos ali. Hoje eu enxergo essa geração que sobreviveu como um grande desafio, né? Inúmeras dificuldades nas mais diversas esferas da sociedade e da vida humana, né? Tem muita coisa aí para elaborar e muita coisa para reconstruir. Tem muito trabalho pela frente. Nós vimos, complementando o que o senhor falou, no setor corporativo, né, uma mudança bem brusca no sentido de como olhar o colaborador e como o colaborador olha a empresa. O que eu quero dizer com isso? Até antes da pandemia, nós tínhamos uma máxima que pessoas da minha geração ouviam sempre, desde que começaram a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e sempre ouvi isso, né? Quando você pisar dentro da empresa, os seus problemas pessoais ficam para fora. Então, a gente aprendeu ou foi condicionado a separar, né, como uma barreira emocional ali, ao passar o crachá para entrar para trabalhar, seus problemas de casa, os seus problemas pessoais ficavam também para fora, ficavam em casa. Você entrava no trabalho, separava o Michel trabalhador, profissional, e o Michel pai, irmão, filho. Com a pandemia, a gente teve uma inversão, né? A empresa entrou dentro da nossa casa, né? Então, de repente, você está ali fazendo uma reunião virtual, passa o seu filho, sua mulher grita, a empregada liga o aspirador, o vizinho começa a martelar. Então, você traz a empresa para dentro da sua casa. Isso fez com que as empresas vissem, né, apesar do óbvio, que profissionais são seres humanos. E eles têm necessidades. E eles têm uma situação de vida, um contexto de vida que impacta nos seus resultados, impacta no seu relacionamento. E aí, a gente começou a ter uma série de iniciativas corporativas para tentar alinhar o modo de trabalho antes pandemia para o pós-pandemia e chegar num meio termo. E aí veio o trabalho híbrido, enfim. E os funcionários tiveram um outro olhar. Eles viram que a empresa que antes era um porto seguro, e antes, para você pensar em mudar de emprego, era muito difícil, porque você tinha que falar pro seu chefe, vou levar meu filho no médico, dar uma desculpa, um migué qualquer, para você fazer uma entrevista. E, de repente, pós-pandemia, você trabalhando em casa, você sai de uma reunião virtual, entra numa entrevista virtual e acaba sendo, às vezes, contratado ali. Sim. Então, essa flexibilidade. Então, vulgarizou, se eu posso dizer essa palavra, esse relacionamento, porque as empresas começaram a contratar as pessoas e as pessoas começaram a se abrir às oportunidades. No campo da religião católica, nós vimos que o fechamento, né, das igrejas durante a pandemia abriu, né, uma necessidade, assim como nas empresas, de manter esse contato com os fiéis, mas nas cerimônias litúrgicas virtuais. As Santas Missas. E se manteve ali um ponto até de esperança para as pessoas que passavam por aquele Sim. turbilhão. Elas se mantiveram conectados ali com a sua fé nas transmissões virtuais. E aí passa a pandemia. Né? Passa a pandemia, a gente vê que as pessoas elas se tornaram um pouco mais individualistas
e com receio do relacionamento. Como que o senhor trata dentro da sua paróquia, na sua instituição, o retomar da relação interpessoal sem tanto individualismo? Como despertar ali uma sementinha para a pessoa despertar? Porque eu percebo hoje que as pessoas ainda estão na cabeça delas dentro da pandemia, com às vezes medo, às vezes com receio, às vezes até com comodidade de não querer conversar um com o outro pessoalmente. Como que trata isso para despertar? E isso, uma vez despertado ali na comunidade de fé, logicamente isso vai ser transportado para a vida social dela. Nós, seres humanos, somos seres sociáveis, né? E isso foi nos furtado, e nós não sabíamos o quanto nós éramos seres sociáveis, o quanto eu tinha necessidade do outro. Então, me foi tirado, a pandemia me tirou o relacionamento com a educação, me tirou o direito de ir e vir, me tirou o direito de estar dentro do meu ambiente de trabalho, da empresa, me foi tirado até o direito de rezar no primeiro momento. E acredito que a gente não dava muito, era tão automático, né? O direito do lazer era tão natural que nós nunca paramos para medir, né? Quanto vale isso, né? E isso foi tirado e a gente percebeu que era muito caro não nos relacionar, né? Eu até achava que eu era autossuficiente, eu me bastava, né? E a pandemia ela mostrou que não, que eu preciso do outro, né? Isso ficou muito claro. Nós, enquanto Igreja Católica, além de sermos, enquanto cidadãos, seres sociáveis, nós cristãos, nós somos seres comunitários. Nós temos necessidade da comunidade. Seja a comunidade doméstica, que é a família, minha primeira instituição, com hierarquia, com regras, com normativas, e isso faz com que a minha comunidade, minha primeira comunidade, ela seja uma comunidade saudável. E esse é o DNA da Igreja Católica, né? Nós somos seres comunitários, a comunidade, a Igreja Católica celebra 2000 anos de existência, justamente porque a gente entendeu isso antes da pandemia, porque juntos nós somos mais, né? Então, o nosso diferencial enquanto instituição, e entre muitas, foi justamente por nós não perdermos a conexão com a comunidade. Eu não tinha mais o presencial, e eu não fui contra que fechasse as igrejas, né? Nós tínhamos uma pandemia, e ali não é o Santo Padre, o Papa, que determina se fecha ou não, né? São os especialistas de saúde, é a ciência. E a igreja ela não sofreu com a Igreja Católica ela não sofreu com essa normativa, fecha a igreja. Porque nós também somos, enquanto instituição, uma instituição que tem hierarquia. Então, a gente não tem problema com obediência, em obedecer, desde que se fundamente. Por que eu tenho que obedecer? Esse é o argumento. As pessoas estão morrendo, é uma doença altamente contagiosa. Então, vamos fechar a igreja, vamos obedecer. A igreja não está acima do Estado, né? Acima das nossas lideranças. Então, nós não sentimos, nós não sofremos, né, com essa normativa de fechamento. Mas nós precisávamos encontrar um meio ali para não perder a conexão com o povo, com o rebanho. E aí veio a tecnologia, vieram as lives. Enquanto gestor, enquanto líder, nós tivemos que nos reinventar, né? O senhor citou aí filosofia, teologia, comunicação, mas aí quando eu achava que já tinha conhecimento mais do que o suficiente para gerir a minha entidade, a minha comunidade, e aí eu chego à conclusão que eu precisava de mais conhecimento, né? Que não é o que eu tinha para aquele momento não era o suficiente e não ia servir, né? Ia servir muito pouco, né? Aliás, de nada serviria se eu não tivesse conexão, né, com a comunidade, com os meus, né? Então tivemos que nós, os líderes religiosos, tivemos que aprender a mexer no celular. Tivemos que aprender a mexer com a internet, né? Precisamos investir. A gente viu que não era despesa, era investimento. Então, acho que passou por nós, os líderes. Claro que teve uma resistência. Eu fui um que tive muita resistência. Como é que celebra a missa pelo celular, né? Como é que vai ser isso? E curioso, né? Eu consigo celebrar uma missa no presencial para 2.000 pessoas e tranquilo.
E no celular, ali para 33 pessoas, era um desafio muito grande. Mas eu entendi que ali era o caminho. E eu entendi que era um novo tempo. E que a vida, ela é orgânica e ela está em movimento. E, de repente, o meu mundo pode ficar de ponta cabeça. E eu tenho que estar preparado, né, para ficar de ponta cabeça. E eu tenho que fazer com que a comunidade não pare. A comunidade não pode parar, o trabalho não pode parar. Eu não posso deixar de produzir. Claro que não foi simples assim. No primeiro momento nós nos fechamos. Vamos tentar entender isso. Eu precisava exercitar a resiliência, né? A igreja, nesse sentido, eu gosto dela. As pessoas falam que ela é retrógrada, que ela é ultrapassada. Ela é sábia, ela é inteligente. Primeiro ela vai analisar, né? Primeiro ela vai compreender. Depois ela vai tomar providências. Uma das características, uma das misérias que a Igreja Católica não tem, ela não sofre de ansiedade. Ela não tem pressa. A gente fala, não é no tempo do homem que é extremamente ansioso. É no tempo de Deus que é sábio, né? Então, nesse sentido, é inteligente esperar, entender, compreender. Depois que fazemos a leitura daquele momento, daquela circunstância, aí sim, nós pegamos o nosso exército e vamos para a batalha. Agora a gente pode guerrear. Né? Agora nós podemos tomar as providências, porque nós fizemos a leitura da circunstância. Então, nesse sentido, eu aprendo muito com a instituição. Então, ali nós fechou a igreja. Uma curiosidade, eu tinha acabado de trocar os bancos da igreja, uma dívida de quase 50 mil reais, com igreja fechada. Sem igreja não tem receita, não tem arrecadação, não tem coleta, não tem dízimo. É uma dívida que, para mim, gigantesca. Eu estou em cidade de Itapecerica da Serra, divisa com Embu das Artes, São Paulo, Capão Redondo, uma comunidade pobre. Como é que eu pago essa dívida? Padre caloteiro, né? Como é que eu honro esse compromisso? Como é que eu não negativo o meu CNPJ? Né? E aí eu vi que ali era o caminho de conforto, né? As pessoas também, elas descobriram a internet, a live. As minhas senhorinhas de 80 anos, elas não gostam, são teimosas, são resistentes à tecnologia, mas elas foram obrigadas. Né? A gente cresce, a gente aprende, é pelo amor ou pela dor. Então, acredito que todo mundo cresceu, amadureceu, aprendeu. Né? A gente tem dificuldade ao novo. Então, a minha necessidade fez com que eu me conectasse. E ali eu não perdi a conexão com o meu povo, com o meu rebanho, não deixamos de rezar. Falamos da importância dos nossos compromissos financeiros, tínhamos uma folha de pagamento a honrar. Eu aprendi, assim como o senhor, que com 14 anos de idade, aprendeu lá, foi formado, que os problemas pessoais deixa dentro da igreja doméstica e aqui é o profissional. Né? Eu aprendi que salário é sagrado, né? Que a gente não pode atrasar salário de colaborador. Né? Ele está contando o mês inteiro ali com o Prolabore para levar o pão nosso de cada dia. Então, eu desenvolvi alopécia, né? Bigode, cabelo, né? E era justamente essa responsabilidade assim, de ser gestor, de ser responsável por pais de família, por ter o compromisso do banco. E aí o testemunho, né? Nós honramos cada boleto daqueles bancos. Primeiro, a habilidade, a diversidade que vem, como é que eu piloto isso? Foi muito bom consumir o conteúdo que vinha na internet. Né? Renegocia a tua dívida, renegocia com o teu banco. Pandemia, o mundo inteiro está passando por isso, então vamos nos comunicar, vamos falar. De repente o outro não sabe que você está passando por uma dor. Comunica a tua dor, fala a tua dor, verbaliza a tua dor. Né? E foi isso. Negociamos com o gerente de bancos, negociei com o nosso fornecedor e falou, olha, a dívida é 4 mil, então me paga 2 por mês. Eu falei, nossa, interessante fazer negociação. 2, eu tenho uma meta agora, eu tenho 2, eu tenho um objetivo, então vamos para cima disso. Eu trouxe essa dívida, eu partilhei com os funcionários, com os colaboradores, com a comunidade, olha, temos esse compromisso. Ficamos muitos meses, sem celebrar missa dentro da nave, dentro da igreja, né, sem ter os fiéis dentro da igreja, e a folha de pagamento foi honrada, e as dívidas, os bancos foram pagos via live. Então foi um novo jeito de ser igreja. O senhor comentou 2 itens que eu queria fazer o gancho para uma próxima pergunta. Né? Primeiro, né, divida a sua dor. Né? Eu acho que um dos grandes ensinamentos, mesmo, né, que as pessoas pós-pandemia acabaram voltando para a normose, e às vezes até pior,
do que estava antes em termos relacionais, mas as pessoas acho que aprenderam a verbalizar a dor. Antes, como a gente tinha esse modelo mental de separar os problemas, a gente não dividia, a gente tinha um certo ou orgulho ou certo receio de que mostrasse uma fraqueza. E a pandemia nos mostrou que não tem nada de fraqueza expor o seu problema, né? Você pode falar, eu tenho uma dor, eu preciso de uma ajuda, vamos fazer diferente. Na verdade, a pandemia nos demonstrou que não existe o maior ou o menor, o melhor ou o pior, todos iguais. Todos iguais, exatamente. E o segundo ponto é, né, que todo mundo tem medo do novo, né? Então, vamos voltar aqui um pouquinho, mais de 2000 anos atrás, quando surge uma pessoa no mundo que traz uma visão de mundo nova, né? Ou uma interpretação mais idealizada com o que o Criador pensa para todos nós do que o que era prescrito pelos pseudo-mestres da lei de antigamente, né? Então, falar da figura, né, de Jesus Cristo, né? Apesar de ser católico, o senhor ser padre, e nós inevitavelmente vamos acabar aqui falando um pouco mais do cristianismo sobre a nossa ótica. Os nossos ouvintes temos católicos, temos protestantes, temos judeus, temos umbandistas, enfim, pessoas sem religião isso também. É ótimo, né? Porque eu acho que aí está a beleza da sociedade, né? Ela não é singular. Tem os que não creem e a gente aprende muito com eles e tá tudo certo. É isso aí. Então, o ponto aqui, vamos falar de uma pessoa, né? E como ele se portou na sociedade. Então, Jesus, veja, ele é uma pessoa pobre, né? Nasce na periferia, nasce junto aos excluídos, é perseguido, né? Inicialmente, de morte, foge, é expatriado, é um estrangeiro, vai para uma outra terra, vai para o Egito, volta, né? Novamente como uma pessoa ex-exilada, vamos dizer assim, né? Então, na sua vida, ele sofre a imigração e a imigração, né? E aí depois, ele, na sua vida pública, né, ele começa a agir na sociedade e se colocar perante as situações da sociedade de uma forma nova, né, de uma forma que as pessoas não estavam enxergando, né, porque elas estavam acostumadas, né, a viver de uma certa maneira, a enxergar a vida de uma maneira. E aí ele vem com a sua proposta nova, né, de relacionamento, de vivência, de enxergar o mundo, de estar no mundo. E ele começa as suas andanças. E aí, a primeira coisa que ele faz é ser um recrutador. Então, o pessoal de recrutamento e seleção aqui, ele vai recrutar as pessoas, né? No mundo corporativo, a gente tem, né, a máxima de você contratar as pessoas pelos hard skills, ou seja, pelas competências técnicas. Então, bom, eu preciso de uma pessoa que programe, eu vou querer um programador, alguém com um perfil acadêmico de programação. Eu preciso de uma pessoa especialista em processos, eu vou contratar um engenheiro de produção, enfim. Então, a gente normalmente contrata pelas competências técnicas. E aí, Jesus faz uma novidade, né? Que hoje, 2023, após vários ciclos industriais, Revolução Industrial 4.0, pandemia, as empresas começam a ter um olhar. Ele não contrata pelo saber fazer, porque ninguém sabia fazer nada ali, né? Pedro, no alemão, ele sabia falar ali direito. Foi se desenvolver como pescador. Ele contrata pelo potencial das pessoas. Ele contrata pela pessoa do que ela é e pelo seu potencial. E ele se coloca como ali um gestor de desenvolvimento dessas pessoas. Então hoje, só para o senhor saber, no último congresso de RH
em Las Vegas em junho, que eu estive presente no Shrimp, se fala muito sobre o dar maior peso nos soft skills na hora da entrevista. Lógico, você tem que ter um mínimo de hard skill, mas o hard skill, caso você tenha esse gap, a empresa se coloca como promotora do seu desenvolvimento. Se ela percebe em você potencial. Então, Jesus, lá antes, 2000 anos atrás, ele já tomava essa ação que os recrutadores de hoje fazem. E depois, ao longo de sua vida, ele vai sendo desafiado. Assim como na empresa nós temos desafios todos os dias. E ele apresenta em N passagens, né, diversos tipos de habilidade interpessoal, diversas competências, né, comportamentais. Então, resiliência para continuar o seu caminho, inteligência emocional e resolução de conflitos, a hora que ele cura a pessoa no sábado, e o pessoal vai sempre fazendo aquela pergunta dúbia para ver se ele solta algo para prenderem ele ali. O grupo da oposição, ele já sabe, né, com inteligência emocional, fazer um contexto e a pessoa reflete e não pegam ele ali no que eles gostariam, né? Visão estratégica, ou seja, começar com quem está com o copo vazio, né? Então ele começa com os excluídos, com as pessoas que não estão contaminadas com um jeito de ser, com um determinado conhecimento. Ele não começa ali com os mestres da lei top-down, ele começa bottom-up, que também é uma outra característica das empresas atualmente, de você começa a mudança de cultura bottom-up, né? E, enfim, ele vai mostrando diversas soft skills ao longo de sua jornada. Para o senhor, dentro dessas, né, soft skills, essa listagem, aí a gente fala das principais hoje, então repetindo, adaptabilidade, flexibilidade, resiliência, inteligência emocional, liderança, inovação, visão estratégica, empatia, trabalho em equipe e resolução de problemas. Essas são as 10 soft skills mais avaliadas e mais observadas e mais acompanhadas pelas empresas hoje em dia, para o profissional de hoje. Qual delas o senhor destaca para nossa figura Jesus Cristo de Nazaré no seu caminho? E o que dessa fez como uma semente para criar esse caminho, uma instituição de mais de 2000 anos e que continua firme, mesmo após tantas coisas que aconteceram no mundo? Eu gosto da liderança e gosto da resiliência. Antes de olhar para o outro, primeiro preciso olhar para mim. E aí a igreja ela tem essa, não sei se é sabedoria ou é humildade de beber em outras fontes. Então, hoje nós estamos bebendo muito na psicologia, né? Então, os conflitos das instituições, das comunidades, né? Eu sempre quero projetar no outro, né? O problema é o meu gestor, o meu problema é o meu gerente, o meu problema é o CEO da empresa, né? Ou o meu problema é o jovem aprendiz, né? O meu problema é a tia da manutenção, né? Eu sempre vou querer terceirizar. Nós temos uma oração na igreja, né, e que me coloca como protagonista. E a última pessoa que eu vou pensar, né, que é o problema. E essa oração faz assim: não atingir metas, não atingir resultados, né, dividir a minha equipe, tem uma equipe cheia de conflitos. Então, a resiliência vai me conectar comigo mesmo, Jesus faz isso, né? Então, tem alguma falha, eu sou o líder, então eu sou o primeiro responsável. Minha culpa, minha tão grande culpa. Mas foi o colaborador que errou. Quem selecionou? Eu falhei no processo de seleção. Eu gosto desse apóstolo Pedro, né, que não está pronto. Eu gosto desse apóstolo Pedro que só tem potencial. E eu talvez não o elegesse no meu processo seletivo, porque ele iria dar muito trabalho formar. Ele não tem vícios, né, os vícios da instituição.
Mas a personalidade dele não ajuda. Jesus enxergou capacidade onde eu não enxergaria. Teimoso, ansioso, impulsivo. Primeiro fala, depois ele vê o resultado e vê que não era positivo. Mas trabalhador, corajoso. Teve um momento que ele foi traíra, né? Mas aí, vamos dar uma segunda chance, né? Eu gosto também dessa igreja do recomeçar. O ser humano não é descartável, né? Errou, próximo, qual é o currículo? Não. Então, a nossa matéria de trabalho, corporações, igreja, é gente. Meu maior tesouro na minha instituição é o ser humano. Então eu não é um equipamento, uma máquina que queimou, e aí eu vou lá e peço para o fornecedor entregar outra que aquela está descartável. Então Jesus acreditou em um cara que ninguém acreditaria. Mas o diferencial é que Jesus viu em Pedro muitos dos seus predicados. Então na resiliência eu me conecto com os meus demônios, isso é interessantíssimo. O que não é interessante é eu negar que eu tenho demônios, todos nós temos, né? Todos nós temos. Ciúmes, inveja, insegurança, intolerância, preconceito, preguiça, né? E o problema não é ter demônios, eu vou usar os termos religiosos. O problema é não reconhecê-los. Quando eu reconheço que eu tenho os meus demônios aqui, eu consigo exorcizá-los. Quando eu nego para mim mesmo, e a pior de todas as mentiras é quando eu minto para mim mesmo, eles vão se alimentando de mim e eles vão crescendo. Aí chega um momento que eu não consigo mais dominá-los, né? Então Jesus ele tem autoconhecimento sobre as suas limitações ali. Jesus chora, né? Jesus tem medo. Mas ele também, na resiliência, ele se conecta com o que ele tem de melhor. E aqui, culturalmente, nós não fomos formados, né, para esse grau de evolução. Eu sou bom no que eu faço. Eu estou aqui debaixo da batina, eu não estou aqui de graça. Foram 10 anos de formação, foram 10 anos de resiliência, foram 10 anos de terapia, de direção espiritual. Modéstia à parte, eu sou especialista. Tem gente mais capaz? Tem pessoas com outras maneiras de fazer? Tem, mas eu quero falar sobre mim, né? Mas é vaidade, é orgulhoso, o cara se acha. Não acho não, eu tenho certeza. Eu sou especialista no que eu faço, eu me preparei para isso. Eu sou bom nisso aqui. E eu enxergo outras pessoas com o mesmo potencial que eu. Não existe ser humano pronto, existe ser humano com potencial. O apóstolo Pedro ele tem potencial, vai me dar um trabalho danado lapidar esse cara, mas eu aceito esse desafio, sabe por quê? No final, eu vou falar para mim mesmo, né? É meu discípulo, eu formei. É uma delícia ser líder, é uma delícia ser formador. É um dom. Deus me deu o privilégio de passar pela vida das pessoas, de impactar a vida das pessoas, de abençoar a vida das pessoas. Fico imaginando um CEO, um empresário, um comerciante. Ele tem ali na sua folha de pagamento quantos pais, quantas mães de família. Será que ele tem consciência que ele está abençoando a vida dessas pessoas? É através do seu sim, da sua capacidade intelectual, da sua ousadia em empreender, né, no Brasil, com a quantidade de impostos que nós temos, né? E essa ousadia desse empresário, desse comerciante, desse CEO, quantas mesas ele alcança com dignidade? E eu estou falando do básico, é Brasil. Sim. Pão nosso de cada dia, pandemia. Brasil, um dos países mais ricos da América Latina. São Paulo, essa metrópole bilionária. O povo passou fome. Fechou o comércio e o povo passou fome. O povo teve que pegar a cesta básica na igreja. Então, olha a importância dos nossos líderes, a sua importância, empresário, CEO, comerciante. Você tem poder de impactar a vida, né? de levar dignidade para esse povo. E é o que Jesus fez. Ele olhou para Pedro e falou, esse cara vai me dar um trabalho danado, mas eu vou formá-lo, eu topo formá-lo, eu vou treiná-lo, vou respeitar a personalidade dele, mas ele vai levar muito de mim, muita coisa boa minha, eu vou doar para esse cara, e ele vai ser uma extensão de mim, ele vai ser o meu continuador na instituição. E é o que o apóstolo Pedro fez. Ele deu o primeiro papa, ele deu continuidade ao que foi iniciado por Jesus. Nisso eu gosto em Jesus também.
Jesus, autoconhecimento, ele é tão bom no que ele faz, ele sabe que ele é bom, que ele não tem medo de dividir conhecimento. Tem gente que põe na gaveta, que não partilha informação. Jesus não, ó, tá aqui, ó. Tem de sobra. Conhecimento foi feito para ser distribuído, multiplicado. Mais gente falando da mesma coisa. Isso é incrível, né? Então Jesus, ele multiplica, ele vai passando conhecimento. Talvez apareça alguém maior do que eu, espero que sim. Eu quero ser superado, né? Me superem, né? Façam mais do que eu fiz. Mas eu tenho a certeza no autoconhecimento, na resiliência, né, de que tudo começou comigo. Eu dei o primeiro passo. Eu gosto, nesse sentido, de empresa familiar, né? Foi o avô, né, que foi o desbravador, que foi o empreendedor, e hoje os netos que dão continuidade. Isso é lindo, né? Então Jesus fez isso. Ele enxergou um cara rude, um cara sem vícios, um cara que ia dar muito trabalho formar, mas Jesus gosta de uma adrenalina. Se ele fosse atleta, ele seria atleta de esporte radical, né? Porque o que ele faz triatleta, né? Ou triatleta. É super radical. Acho que ali formar aquela equipe, né, devia produzir uma endorfina danada, né? E esse é o barato da vida, né? Esse é o barato de ser líder, são os desafios. Se não tiver desafio, essa liderança fica curiosa, né? Exatamente. E complementando, né? O senhor falou de um ponto extremamente importante, né? Se autoconhecer. Então, a gente não consegue doar aquilo que a gente não tem. Então, as pessoas que desejam ser líderes, elas precisam se autoconhecer. Porque a liderança, em qualquer área, seja na área privada, seja na área pública, seja numa empresa, num comércio ou numa igreja, o que você faz como líder? Sua missão primária. O pessoal fala, dar resultados. Então, se você perguntar em qualquer palestra, qual é a função do líder primário? Todo mundo, dar resultados. Não. É desenvolver pessoas. Os resultados, eles são consequências de desenvolvimento das pessoas. Quando você coloca o fim como meta, você perde a beleza da jornada, né? Olha, eu tenho hoje 62 colaboradores, né? É importante dizer, não existe liderança sem discípulos. Se eu não tiver equipe, né, a minha liderança é uma liderança estéril. Eu vou liderar quem? Então eu preciso do outro. Eu enquanto líder, eu tenho necessidade do outro. Só que eu tenho o privilégio de montar a minha equipe, assim como Jesus teve a liberdade de montar ali a sua equipe. Primeiro que, assim, a gente está falando do Jesus homem, né? Uhum. Mas aí eu queria pensar o Jesus Deus, que poderia fazer tudo sozinho. Mas que graça teria, né? Então, deixa eu formar minha equipe. Eu quero poder partilhar, eu quero poder socializar, eu quero poder me reunir, né? Eu quero poder estar com os outros. E Jesus, ele é Deus, mas nós não podemos ser ingênuos. Jesus aprendeu muito com eles também. Sim. É troca, é relacionamento. O líder, se ele tiver a humildade e a sabedoria, ele se abre para aprender com o outro. Nenhum de nós é senhor de todas as ciências, né? Por maior que seja o meu cargo. Então, os meus colaboradores, com o tempo, eu fui percebendo que o quanto eu precisava deles, o quanto eu dependia deles, né? Para tudo. Para ligar uma live no tempo de pandemia, eu precisava do cara, né? Para ajustar a minha live. Eu falei, poxa, eu preciso cuidar mais desse cara, porque se ele for embora, não tem live, né? Então, eu preciso cuidar dele não é só profissionalmente. Ele tem uma história por trás desta live, por trás desse trabalho. Ele tem uma mãe, né? Ele tem formação escolar, ele tem vida social, ele tem uma vida econômica. Então eu preciso motivar esse cara para ele não deixar a minha equipe, porque eu sou dependente dele, né? E aí eu comecei a mudar o meu olhar de gestor, o meu olhar de líder. Eu percebi que só a grana, só o salário não era o suficiente para manter o meu colaborador. Perfeito. A minha gerente, para eu estar aqui, eu tenho uma gerente, né? Ela gerencia a paróquia. Nós temos o meu formato, né? Uhum. Eu tenho a creche, que tem 136 crianças, que é
é que eu não posso falar uma puta responsabilidade, mas é uma puta responsabilidade. Né? São vidas, Sim. vidas muito frágeis, né? Então, tenho lá 132 crianças, temos 27 colaboradores. Eu preciso do mínimo de formação técnica. Então, a pedagoga tem que ser pedagoga. Sim. Só que ela só ser pedagoga não é o suficiente. Ela tem que ter esta vocação para trabalhar em equipe. Ela tem que entender que a instituição, ela tem voz na instituição, ela tem voz. E ela colabora muito com a instituição. Mas, para o bem dela, ela precisa entender que tem hierarquia. Uhum. Né? Eu tenho dificuldade, acho que eu posso falar essas instituições, eu tive no Facebook, e aí a galera de short, de chinelo e tal, que é um pouco fora do meu mundo. Né? E parece que funciona. E a galera compra o expediente, vai a hora que quer, sai a hora que quer. Eu não conseguiria trabalhar nesse formato. Eu preciso de regra para render. Uhum. Né? Eu preciso de meta. Né? E lá na nossa instituição, então, o mínimo de regras, né? Uhum. Porque eu potencializo aquele colaborador. A gerente tem autonomia, eu não desautorizo. Né? Não desautorizo. Nós temos as nossas divergências, mas em reunião fechada. E eu percebi que para eu ter essa gerente 100%, o filho dela precisa estar em uma boa escola, para a cabeça dela estar 100% no trabalho. Então, eu que não tenho nada a ver com a vida pessoal dela, quando eu fui perceber, eu estava vendo a escola do filho dela. Eu precisava que o esposo dela tivesse bem empregado, para que eu tivesse 100%. Então, eu tive que cuidar do entorno para eu tê-la 100% na instituição. Uhum. Se eu focasse só nela, esquecesse que ela é casada, que ela tem filho e que ela tem uma história, ela é muito comprometida, mas eu teria só 50%. Os outros 50% eu tive que conquistar. E nesse processo, além do olhar, existe um segundo ponto que eu gostaria de adicionar dentro ali da liderança, que é saber dar o feedback. Então, você mesmo falou, bom, eu posso ter uma divergência com o meu colaborador, mas ali em portas fechadas, o que a gente chama de one-on-one, ali no 1-a-1, a gente se alinha, né? Se faz ali o DR, né? Discute a relação e dá o feedback. Então, saber dar feedback é tão importante quanto ver potencial. Porque se Jesus, por exemplo, não soubesse dar feedback, e foram os feedbacks que foram fazendo as pessoas refletirem internamente, mesmo que doesse esse feedback, como ele falou para Pedro, vamos continuar com Pedro, né? Você vai me trair 3 vezes. Mas vai me negar 3 dá menos vezes. trabalho que trocar. Eu vou, Né? ter que começar o processo de Tudo formação de todo novo. Você vai me negar. E aí, não vou não. Olha, e aí ele nega, e quando ele fala, nossa, que bobagem que eu fiz. Ali foi um despertar do começo da transformação de Pedro em ver a real visão estratégica que Jesus queria colocar. E aí eu queria seguir nesse ponto dos colaboradores. Então a gente falou, né, só pegando aqui os quebra-cabeças para o pessoal que nos ouve. Né? A gente falou, bom, o líder precisa ver potencial. O líder precisa conduzir no desenvolvimento pessoal e profissional do colaborador. O líder, nesse processo, precisa saber dar feedback, e para saber dar feedback ele precisa se conhecer. Uhum. E lembrando que não é que eu estalo o dedo, hoje eu me conheço. A gente está em constante autoconhecimento. Todo dia eu me conheço um pouco mais. Nós não estamos... Eu posso ter 15 anos de carreira, posso ter 45 anos de idade, mas eu ainda estou em formação. Isso aí. Eu não estou pronto, não estou acabado. É isso aí. Esse é um ponto que os líderes, independente da posição hierárquica, né, pode ser supervisor, pode ser gerente, pode ser diretor, pode ser CEO, ele está em constante formação. Né? E cada vez que ele se conhece um pouco mais, em que ele cresce um pouco mais, ele consegue doar um pouco mais de forma melhor para os seus colaboradores. Saber dar feedback, né? Dar feedback no one-on-one, feedback contínuo e privado, para que você possa criar a intimidade. De preferência privado, quase uma confissão. Quase uma confissão. Para não expor o líder. Exatamente. E a conversa, né,
A gente também vê isso muito no setor corporativo, né? E isso acho que não é só do setor corporativo, porque quando a gente fala em confiança, a gente precisa criar um relacionamento. Para a gente criar um relacionamento, a gente precisa de intimidade. Intimidade e convivência, eu quero dizer, né? Então, como é que você faz, né? Você ganha do seu liderado uma confiança, né? Se você não tem convivência, ou seja, se você não conversa periodicamente. Se é na avaliação de desempenho anual, só uma vez por ano que você senta, fala, esse ano foi bom, esse ano foi ruim. Não, você não cria essa relação, né? Por isso que Jesus estava toda hora conversando com seus discípulos. Ele não estava ali, dava uma aula, sumia, não, ele estava vivendo todo dia com eles. Então, a liderança pressupõe presença, né, na vida do outro, né? Presença. Então, contato contínuo. Né? E aí, vamos agora sobre o olhar do liderado. O liderado, ele também tem o seu papel, porque além de se abrir, ele precisa ter um olhar menos pessoal e personalista da visão estratégica da empresa. O que eu quero dizer com isso? Cada um que está em um determinado trabalho, ele tende a ter a sua visão do que é a visão da companhia. Então, né, vejamos lá os apóstolos, né, na concepção deles, antes de acontecer, né, a paixão e ressurreição, a visão deles, no fundo, era que Jesus entraria em Jerusalém ali, tomaria o poder, seria o novo rei de Israel e todo mundo ia ser os diretores ali e quando o conselho gestor. O conselho gestor. E quando Jesus é crucificado, acaba, porque todos estavam com uma visão diferente, porque eles estavam personificando, colocando o seu olhar pessoal, a sua expectativa, e eles traduziam de uma forma equivocada o que Jesus estava falando. Jesus estava falando de outro reino, de outra visão de mundo, e eles entendiam que não, ele vai tomar o poder ali, vai tirar os romanos e tudo mais. No ambiente profissional, é isso que normalmente acontece. As pessoas, elas acabam criando falsas expectativas. Por quê? Porque elas entendem, compreendem de forma errada a visão estratégica, né? Por isso que eu colocaria, eu colocaria a comunicação. Nós falamos muito pouco, nós trabalhamos muito. E às vezes eu por trabalhar muito, por produzir muito, eu acabo pecando por não me comunicar. Eu não tenho uma boa comunicação com a minha equipe. Eu fico mais tempo na empresa do que na minha própria casa, né? Eu falo pouco e, consequentemente, eu não fecho os meus, eu não ouço os meus. Uhum. Eu preciso ouvir a minha equipe. Eu preciso ouvir as dores, as angústias, né? A comunicação, ela tem poder de cura, né? Não só na vida pessoal. Nós temos um trabalho chamado direção espiritual, que é um trabalho de escuta. É um trabalho basicamente de escuta. E é muito curioso. São 30 minutos a direção espiritual. E a gente atende todas as áreas, desde a saúde clínica, a psicológica, o desemprego. Às vezes até rola pegar uns currículos para encaminhar para os colegas, né? E aí já aconteceu vários casos ali de o desabafo ser a angústia no ambiente de trabalho. Não era nem meu colaborador, de uma outra instituição, de uma empresa, de uma outra empresa. E ficar 30 minutos falando, meu gerente, minha perseguição, e ganho mal, e desmotivado, né? E 30 minutos, e depois de 30 minutos a pessoa, padre, eu já sem falar nada. O padre, nossa, foi maravilhoso. Eu falei, mas o quê? Estar aqui. Eu falei, mas eu não falei nada. Mas o senhor parou para ouvir. O meu gerente não me ouve, né? O meu líder não me ouve. A minha empresa não me ouve. Então, a comunicação, eu acredito que nas instituições ela é uma ferramenta de cura muito grande. Essa visão que o senhor me coloca, né, me provoca também, as expectativas que eu crio da empresa, né? A empresa, ela já existe antes de mim. Ela precisa de mim, mas eu preciso bastante dela também. Eu gosto muito de cuidar de quem cuida de mim. Então, se a instituição cuida de mim,
As pessoas, a gente cresceu ouvindo falar isso, né? Vamos vestir a camisa da empresa, né? Uhum. Eu preciso entender que é aqui que eu ganho o pão nosso de cada dia. A gente fala muito do colaborador e às vezes o líder é o carrasco, né? Mas tem muito colaborador Judas, viu? Tem. Tem colaborador que trai. Oh. Ele não sei como, mas ele não consegue passar no processo seletivo. Você gasta tempo, energia, você capacita, você investe financeiramente, você paga para o cara fazer curso, e aí, quando você acha que está tudo redondinho, o cara vai lá e ele te vende por 30 moedas. Né? Sim. Ele vai lá, olha, eu vou levar, ele traz um atestado falso, e aí você acredita que aquele atestado, que ele foi no médico, e nada, estava fazendo entrevista em outra empresa, Judas, né? Então, o desafio é curar essas relações. Passa, de novo, pela resiliência e também autoconhecimento. Eu, enquanto gerente, eu, enquanto líder, é fácil conviver comigo? Eu sou um bom gerente? Eu sou anjo ou sou demônio? Porque aí, do outro lado, tem muito líder, isso pelas experiências, né? Eu entro em empresa para abençoar a empresa. As empresas me chamam para abençoar a empresa. Alguns CEOs, alguns empresários, a empresa está ruim, aí ele acha que é espiritual. Isso me irrita muito. Ele fala assim, padre, as pessoas têm muita inveja de mim. Eu falei, do quê? Eu acho que fizeram um trabalho espiritual para mim. Não precisa fazer trabalho espiritual nem ter energia negativa para gente incompetente. Ela é autossuficiente em se boicotar, em falir. O cara está no terceiro, quarto CNPJ e não está dando certo. O problema não é a economia do Brasil, não é o CNPJ. O problema é você, que é um péssimo gestor. Você tem que voltar e reciclar. Você tem que examinar a tua consciência e rever. E não é vergonha isso. Onde é que eu tô errando? O que eu preciso melhorar? Eu tenho vontade de prosperar. A minha vocação é ser líder. Então eu tenho que rever a minha liderança e, de repente, voltar alguns passos para trás eu não digo na minha formação intelectual ou técnica, na minha formação humana. Eu sou difícil de lidar. Funcionário não para na minha empresa. Né? A mão do cara é perversa. O cara ainda está naquele formato de empresa que eu mando e você obedece. Essa instituição não existe mais. Né? Hoje é dialogado, é negociado. Hoje o funcionário não é número, é um pai de família, é um ser humano, tem um ser humano ali, que precisa ser respeitado. E do outro lado, eu atendo muito o colaborador que não para empresa, que não para emprego. Padre, não sei o que acontece, mas eu não dou sorte com o trabalho, eu não paro emprego. Não sei. As pessoas, primeira fala, eu entro numa empresa 3, 4 dias, as pessoas têm inveja de mim. Eu falei, mas do que, cara? Pelo amor de Deus. Ninguém nem te conhece. Nem te conhece. Mas para ele é confortável acreditar que o problema está no outro. Terceiriza a culpa. Você joga para o colega de trabalho, você joga para o dono da empresa, você joga para o encarregado. Quando não tiver mais ninguém para culpabilizar, você joga para o demônio, que aí não tem como provar. Né? A culpa é do demônio. E aí eu sou vítima. Estou na terceira, quarta empresa em um ano, e eu estou ainda acreditando que o problema são os outros, que é a pior de todas as mentiras, é mentir para mim mesmo. E aí a resiliência, o autoconhecimento, ele me coloca em questionamento. É fácil lidar comigo? Eu sou uma pessoa agradável? Eu tenho experiências de que a empresa ela enfrentava alguns desafios. Você mandou embora aquele líder, a empresa prosperou. Cara, o problema era você. Você acredita? Você tinha aquele colaborador que estava há 20 anos e ele atrapalhava a equipe. Então, depois que Judas saiu da equipe, a equipe bombou. Né? A equipe prosperou. Então, uma criaturinha, né? Um espírito de porco, ele faz um estrago numa empresa de 500 funcionários. Né? Ele contamina. É uma energia ruim. E aí eu não falo assim, alguns casos. Né? Eu passo por isso também. Padre, precisamos mandar dispensar tal colaborador. Por quê? Isso. Não, isso não é dispensar, isso aí tem que exorcizar. Colocar bem longe. Né? E eu tinha muita dificuldade de dispensar pessoas. Né? Porque a gente sofre. Né? Não é fácil, não é confortável dispensar um pai, uma mãe de família. Mas hoje eu entendo que é o mal necessário para o bem do todo. Né? E isso passa também pela resiliência. Quem sou eu como gestor? É fácil lidar comigo. E são coisas simples. Eu trato com educação, é o mínimo. Bom dia. Eu tenho empresário que ele não fala com a moça da recepcionista há 10 anos. Ele não fala bom dia. Ele se acha que está ele é semideus. Ele é semideus. Né? Mas é ela que tira o lixo dele. E se ela ficar 15 dias sem tirar o lixo dele, o escritório dele vai ficar infernal. Então ela é fundamental.
ela não tem MBA, ela não fala 2 idiomas, mas ela é fundamental. Né? Eu tenho empresário, dono de empresa, que não fala com o porteiro dele. Né? O cara é como se fosse invisível. E aí ele quer que o cara trabalhe motivado para a empresa dele. Você pode comprar as minhas 8 horas de trabalho, a minha alegria, a minha motivação, o meu fogo no olho, você não compra. Isso aí a gente conquista com educação, com respeito, com empatia. Então, eu sou um bom gestor. Talvez o meu formato de liderança de 10 anos atrás, depois de uma pandemia, já não serve para mais nada. E eu, como colaborador, o problema não é mais o governo, o problema não é o governo, o problema não é a economia. Né? Falar assim, não tem emprego. De verdade, galera, vai me arrebentar no podcast agora. Né? Padre, não tem trabalho. Não, trabalho não tem mesmo. Né? Perdão, não tem emprego no Brasil. Emprego não tem mesmo. Trabalho tem. Eu não tenho gente qualificada. Eu não digo nem tecnicamente, dentro da pauta do podcast. Gente que tenha bom caráter, gente que tenha sentimentos bons, gente que seja honesta, gente que não tenha preguiça. Arregaçar as mangas. Preguiça é pecado, tá? Arregaçar as mangas, ir pra cima. Gente que tenha fogo no olho. Isso tem. Lá eu tô com dificuldade de conseguir um colaborador. E não é tecnicamente. Tem lá os currículos. É alguém que agrega a minha equipe, que acrescente a minha equipe. Não precisa vir pronto, eu formo. Mas o cara tá fechado. Ele já tem a verdade dele. Né? E aí não encaixa. Então hoje e não é só a minha instituição. Eu dialogo com colegas, outros colegas. Né? A gente tem a vaga. Né? Você não tem um cara que quer encaixar ali. Ele quer que a empresa se encaixe nele. E não, filhão. A igreja já existe há 2000 anos. Existe antes de você existir. Né? Judas, ele achava que depois da trairagem dele, né? Que aí todo o processo iniciado por Jesus ia ser desconstruído. Né? Nem a cruz, nem a morte teve poder para desconstruir o processo de Jesus. Judas passou, né? O trabalho continuou e continua até hoje. Pessoas passam, né? A instituição permanece, ela continua. E firme e forte. Né? Eu falava para o senhor que, enquanto instituição, uma instituição que celebra 2000 anos de existência, extremamente desafiadora, com 1 milhão de conflitos, né? O senhor perguntava para mim, como é que está a igreja católica? Está incrível, está linda, está lotada. Consigo honrar minhas contas, todas. Estou empreendendo, estou reformando, estou restaurando. Mas qual o diferencial? A gente demora para entender, mas uma hora a gente entende. Investir. O meu diferencial é investimento de pessoas. Eu descobri que pagar bem salário não é despesa, é investimento. Se eu tenho um funcionário bem remunerado, eu posso ficar sossegado e vir para Guarulhos fazer podcast. Porque quando eu voltar, tá melhor do que se eu tivesse lá. Então, folha de pagamento. Eu tinha uma dificuldade com folha de pagamento. Eu achava que era despesa, né? Até 49% você pode comprometer. Então, vamos comprometer. Né? Não é, vamos gastar? Não, não é gastar. Pagar um salário digno para minha gerente não é gasto. É investimento. Pagar um curso para capacitá-la mais tecnicamente, né? É investimento. O que Jesus fez com os seus? Ele não gastou nem tempo nem energia, ele investiu. Ele saiu, fez o processo de morte, ressurreição e ascensão, ele se distanciou da equipe e a equipe tocou o trabalho, e com excelência. Uma coisa só para a gente concluir esse tópico, e aí a gente vai para a nossa pergunta última do nosso episódio, e vamos explorar um pouquinho mais dela. Você comentou, né, sobre a questão do funcionário cuidar de quem cuida dele, né? Só para fechar esse tópico, né? A gente tem uma visão no mundo capitalista que vivemos, né? O sistema econômico, né? Atual, que aí eu falo, no mundo capitalista, a pessoa já vai começar a falar, você é comunista, porque tem certas palavras que, né? Hoje, se você fala Bolsonaro, Lula, capitalismo, socialismo, a pessoa já trava, não escuta mais nada, né? Então vamos falar no sistema econômico atual, né? Que
eu entendo ser justo, você ganha aquilo que você entrega, tem que ser assim, né? O reconhecimento por aquilo que você faz. Mas no sistema econômico que nós vivemos, né, a gente foi incutido, né, por conta, eu entendo, da história, aonde sempre o operário, né, o trabalhador foi de certa forma explorado pelas empresas, né, e aí isso ao longo do tempo, né, depois do Iluminismo, enfim, a Revolução Industrial, Segunda e Terceira Revolução Industrial, isso vai ganhando, os operários vão ganhando mais direitos e vão equalizando a relação, né? Que tem que ter um equilíbrio, né? Nem por um lado nem por outro, mas ainda se tem uma visão de que a empresa explora o colaborador. Isso tem. A gente vê, por exemplo, no LinkedIn, que é uma rede social que a gente acompanha bastante, por ser uma rede profissional, né, de relacionamento. Frases, desculpa, idiotas, né? Que seja egoísta com a sua carreira, né, pense em você primeiro, depois no outro, incentivando um individualismo, um egoísmo, né, colocando um vitimismo, né, colocando as pessoas sempre como vítimas de um problema, né? Então, quando a pessoa é mandada embora, o problema é da empresa, né? Quando ela arruma outro emprego, ela é a melhor do mundo. Então, assim, não existe hoje esse cuidado. Por isso que a gente vê o turnover, né, a troca, né, de emprego. Foi feita uma pesquisa que também eu vi nesse último congresso em junho, que eu vou todo ano. O turnover médio, entrevistaram mais de 2.000 empresas, mais de 20.000 pessoas, diferentes nichos, diferentes indústrias. São 24 meses. 2 anos. A cada 2 anos, a média de troca de emprego. E isso é aquilo. A pessoa, ela não está... Isso é o meu modo de ver como, né, hoje presidente de uma empresa, né, e de certa forma empresário, né, de cuidador de vidas. Isso é um judaísmo total, porque, né, eu vou te falar, se você tem, né, se você pensar no ciclo médio, é assim, 6 meses, a partir do momento da contratação, a empresa está mais despendendo, investindo, do que tendo retorno. Porque a pessoa está num processo de integração, está conhecendo a empresa, está conhecendo os processos. Durante 12 meses é o tempo útil de produção de entrega da pessoa, né? Aonde você tem pessoas que fazem mais, pessoas que fazem menos, mas é normalmente. E aí, nesse ciclo de 2 anos em média, a partir do 18º mês, a pessoa decidiu ir embora, ela começa a procurar emprego, a performance dela vai caindo. Então você perceba que em 24 meses, o que ela produziu? 12. 6 ela estava aprendendo e 6 ela estava indo embora. Isso é algo maléfico para as companhias, porque você está toda hora enxugando o gelo, né? Você prepara um profissional, ele te colabora por um certo período, daqui a pouco ele está indo embora. A nossa empresa, ela acaba tendo um diferencial, apesar de estar no setor de tecnologia, que é um setor ainda onde esse ciclo é menor, pelas oportunidades, aonde a gente vai completar 30 anos o ano que vem e a média de tempo de casa são 15 anos. Então, é muito significativo, né? Você tem uma empresa que vai completar 30 anos com uma média de 15 anos de casa, né? Contando que tem muita pessoa que começou anteontem, né? E isso cai no que você falou, né? O líder saber gerir as pessoas. Mas mesmo nessas situações, você tem as pessoas que são individualistas, que não cuidam da empresa como você cuida delas. Porque no momento que você não entrega, seu salário está lá. Depende. Né? Eu já vi empresa quebrar. Então, assim, em uma visão moderna, né, eu tenho que entender que assim, eu cuido da cuidadora.
eu cuido da cuidadora. Então, a empresa é boa, eu gosto de estar aqui, é a partir dela que eu levo dignidade para minha família, eu preciso cuidar dela. Se ela cair, todo mundo cai. Se ela cair, todo mundo cai. Essa visão que o pessoal precisa... Eu preciso ter visão de comunidade. Eu preciso ter visão de comunidade do todo. Né? Então, aquele período, voltando à pandemia, ou fecha a igreja e fecha tudo, ou morre todo mundo. Qual parte que você não entendeu que vai morrer todo mundo? Simples assim, 2 mais 2 dá 4. Né? Então, eu não sou maior do que a empresa cuida de mim. Então, para a empresa continuar cuidando de mim, eu preciso cuidar da empresa. Sim. Então, e coisa simples. Aquele papel de bala que está no hall de entrada da empresa. Mas não é competência minha. Eu faço parte desse corpo. Né? Se você tem... Eu vou ser radical, tem gente que tem medo de falar essas coisas. Se eu tenho um câncer no dedinho do pé, se eu não tratar, compromete o corpo inteiro. Sim. É o corpo inteiro. Mas eu sou olho, eu estou lá em cima, eu estou na diretoria. O câncer vai chegar lá. Sim. Vai morrer todo mundo. Né? Então eu preciso ter a visão do todo. Enquanto estamos aqui, é o famoso vestir a camisa. Nada, até essa palavra já está superada. É abraçar o CNPJ. Sim. Vamos abraçar esse CNPJ. Ganha todo mundo. Hoje a gente... Dentro desse novo conceito corporativo, ou ganha todo mundo ou perde todo mundo. Eu entendi isso também. Né? Tinha uma palavra, quando eu era mais jovem, falava assim, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E eu não sou do movimento Teologia da Libertação. Eu gosto de dignidade. Né? E eu entendi que para eu prosperar, a minha equipe precisa prosperar. Tenho uma experiência muito, muito curiosa de uma empresa que foi abençoar, e os colaboradores, eles falavam muito mal do dono da empresa, porque ele trocava de carro de 6 em 6 meses. E ele gosta de carro. Né? Ele gosta de carro, então ele trocava de carro. Né? Trabalha para isso, né? Suportava, então, trocar de carro. E os funcionários tinham inveja. Né? De novo, resiliência, autoconhecimento. Que sentimento ruim é esse que eu estou me incomodando? O sucesso do outro me incomoda. Né? Isso não acontece na sua empresa, tá? São nas que eu vou abençoar. Né? Então, a promoção do outro me incomoda, o ganhar mais do outro me incomoda, o meu patrão trocar de carro me incomoda. E isso foi virando um câncer dentro da empresa, porque gera uma energia ruim, uma comunicação ruim. Né? E aí a tia da limpeza, em um momento de oração, onde todo mundo estava reunido, e por isso que me convidou, porque tinha uma energia ruim, eles queriam rezar, e aí pediu uma palavra. Aí a tia da limpeza, semi-analfabeta, ela levantou a mão e falou: padre, posso falar um pouquinho? Eu queria agradecer o seu fulano de tal, porque eu não tenho estudo. E eu estou há 15 anos aqui. Eu comprei meu terreno, eu construí minha casa, eu criei meus filhos, estou criando minha neta, né? E graças ao seu fulano, né, que me deu a oportunidade de estar aqui. Se eu sair daqui, padre, eu não trabalho em lugar nenhum do mundo, porque eu não tenho formação. Então eu quero que o seu fulano troque de carro de 3 em 3 meses. Porque enquanto ele estiver trocando de carro, eu estou empregada. Enquanto ele estiver trocando de carro, eu estou levando dignidade para minha casa. Falei, quanta sabedoria, e nunca passou por uma sala de aula. Perfeito. Então me agregou demais sobre isso. Então cada um ali, na sua identidade, no seu DNA, mas entender, né, que o sucesso do outro faz parte do meu sucesso. O sucesso do outro me abençoa. E aí ela falava assim, eu vou começar a ficar preocupada. Ela pregou na minha oração. Ela falou assim, padre, eu vou começar a ficar cabreira, eu vou começar a ficar preocupada no dia que o seu fulano parar de trocar de carro. São sinais, né? Os sinais, né? Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes, com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Não poderia deixar de a gente findar essa conversa falando sobre fé. Né? Para mim, é aqui um tempero, né, fundamental para a gente tirar o melhor sabor dos soft skills. Né? Porque senão fica algo muito mecânico, fica algo
interesseiro, né? Eu vou ter aqui uma resiliência emocional, inteligência emocional, porque na verdade eu quero que o outro se desenvolva para me entregar mais. Não é esse, eu acho que o espírito, né, que tem que ser seguido, mas sim de um desenvolvimento incondicional do próximo, né? E aí entra muito a crença, né, a fé, como um fermento para a nossa vida. Então, fala um pouquinho para nós como que a fé, na sua visão, pode ajudar a agilizar o desenvolvimento das competências comportamentais. Assim, primeiro que fé é algo muito pessoal, muito particular, muito íntimo, né? Então é a minha intimidade, a minha relação com o sagrado, a minha relação com Deus. Talvez eu não consiga dar uma forma, uma definição por conta dessa particularidade. Mas a fé, eu vou responder a pergunta do senhor com característica de testemunho. A fé faz com que eu acredite que amanhã vai ser melhor do que hoje. A fé me coloca de pé às 6 horas da manhã. Ela faz com que eu acredite em mim. Ela faz com que eu acredite no outro, por mais desafiador que seja. A fé me dá uma visão positivista da vida. Ela produz em mim energia boa. E eu consigo ver o resultado a partir da fé, né? Claro que, assim, é muito perigoso ter uma visão. Eu gosto de Karl Marx, apesar dele ser ateu, mas eu gosto da diferença. Eu bebo em outras fontes. Tem uma fala de Karl Marx que é admirável, né? E serve para eu tomar muito cuidado, para eu vigiar. Karl Marx fala que a religião é o ópio do povo. Em parte, eu concordo com ele. Assim como no mercado de trabalho nós temos os vários tipos de CEOs, de empresas, de colaboradores, nas religiões também, né? Então Karl Marx diz assim, é perigoso um cara que fica olhando para o céu, esperando que Deus faça aquilo que é competência dele. Eu tenho medo desse cara religioso. A minha relação de fé, eu olho para o céu, eu busco inspiração, sabedoria, maturidade, rezo. Senhor, que a oração para mim ela tem poder. Coloque pessoas que agreguem na minha carreira, no meu ministério, pessoas que eu possa aprender com elas, né? Pessoas que somem na minha vida e Deus me abençoa, né? Na minha oração, eu sou cercado de gente boa, eu sou cercado de gente competente, as portas se abrem, né? É impressionante, assim, o extraordinário ele acontece muito na minha vida. E não porque eu seja o melhor, é o poder da oração e o poder da fé. Só que quando eu olho para Deus e contrariando Karl Marx, né, eu olho no domingo, na Santa Missa para Deus. O perigo é ficar de domingo a domingo querendo que Deus fale aquilo que é competência minha. Eu olho no domingo, que é para nós cristãos católicos, o dia da Santa Missa. E aí na segunda-feira eu entendi, Senhor, que eu tenho que levantar cedo, arregaçar as mangas e trabalhar. Esta minha conexão com Deus, essa relação na vertical, né, de vez em quando, ela é necessária, né, mas a minha lição de casa é na horizontal. O protagonista da minha vida sou eu, né? Não é Deus, sou eu. Sou eu que tenho que transformar a minha realidade. Deus, ele me inspira. É claro que não é só pedir, né? É agradecer. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo dom da liderança. Liderança, infelizmente, não se ensina na sala de aula. É um dom. Ou você nasce líder, ou você nasce colaborador, né? Se tiver alguma outra corrente, né, que vamos formar líderes. Não. Já tem um potencial aí dentro. Vamos provocar o potencial que tem aí dentro, né? Vamos lapidar a liderança que tem aí dentro. Agora, formar um líder, na minha visão cristã, não. São dons. Tem gente que nasceu para liderar. Tem gente que nasceu para ser cabeça, para conduzir. E louvado seja Deus. Eu tenho os meus líderes, né? Eu tenho os meus mestres. Eu sou muito grato por todos eles que foram me direcionando, me apontando, me conduzindo, né? Em algum momento da vida eu acho que eu já fui Pedro, né? Mas aí me deixei conduzir. Então a fé para mim é fundamental. Eu tenho uma dificuldade de me cercar com gente que tem mentalidade de falência, né? Gente que derrotada. Mentalidade derrotada. Eu acho que a gente é da mesma geração. Tem um desenho da minha infância que é o desenho da hiena.
Se faz sol, ela reclama, ó céus, ó vida. Se chove, ela reclama, ó céus, ó vida. Se é segunda-feira, ela reclama, ó céus, ó vida. Se é sexta-feira, ela reclama, ó céus, ó vida. Eu tenho uma preguiça, né, de gente que tem espírito de reclamação, de murmuração, de gente que tem esse espírito de negatividade. Poxa vida, segunda-feira tem que trabalhar. Quanta gente gostaria de estar dentro de uma empresa? Quanta gente gostaria de ter a oportunidade de estar levando o pão nosso de cada dia? Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela oportunidade do trabalho. Os desafios são gigantescos, mas não são maior do que a capacidade que o Senhor me deu. Muito bom. Eu gosto muito de Santo Inácio, né? Faço retiros inacianos. E aí tem, né, uma oração matinal que eu faço, que é que todos os meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações sejam ordenados para a graça e louvor do seu nome. E aí a gente mentaliza isso como uma forma de começar o dia, né? Para que busque inspiração também, né? Todo dia no agir, né? Padre, finalizando o nosso podcast, tenho 3 perguntas breves. Primeiro, qual o seu momento, sua carreira de maior conquista, seu momento mais positivo que você gostaria de compartilhar conosco? Hoje, eu estou na melhor fase da minha carreira. Quando eu olho para trás e as 4 horas de sono por conta de TCC, né, os ciclos que eu consegui fechar na educação, na formação, alguns vão falar assim, eu tenho uma galerinha que fala que eu dei muita sorte. Eu estava preparado, né, para o momento certo. Eu estava no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, e eu estava preparado. Né? Então não foi sorte, não. Né? Foi trabalho. E hoje, com 40, eu gosto de envelhecer, porque eu acredito que quando eu envelheço, eu estou subindo um degrauzinho a mais. E não é pro céu, não, tá? Eu estou amadurecendo, estou me conhecendo mais, né? Então hoje é o meu melhor momento. Espiritualmente eu tenho alguns tentáculos no trabalho, né? Acho que hoje, como liderança, a gente não pode ser singular, sim, né? Sim. Então eu tenho a paróquia, que é o religioso, eu tenho a creche, tenho o núcleo de convivência do idoso, tenho a escola de voleibol. Mas eu acho que a minha melhor versão é o ser padre. Foi o dia da minha ordenação, respondendo a sua pergunta. 2. E o seu momento de maior aprendizado, uma falha que você gostaria? Se você olha e fala, puxa, poderia ter feito diferente. Não separar o pessoal do profissional. São 2 universos e eles não dialogam. Tá? Então, eu não gosto dessa fala assim, olha, somos uma equipe, somos uma comunidade, não vou me contrariar aqui no podcast. A partir do momento que colocou a digital, né, não é mais o cartão, né, não é mais o crachá. Ou a face agora também. Não é mais bater o ponto, então é a face. Então, ali somos uma equipe de trabalho, tem que dar resultado, precisamos abraçar a instituição, a corporação, a empresa precisa abraçar a gente, porque isso me motiva, mas não somos uma família. Não somos, eu não gosto dessa palavra, somos uma família. Pai não manda o filho embora, né? Filho não dá as contas para o pai, né? E isso são processos naturais dentro de uma empresa e está tudo certo. Dentro da família, não. Então, eu não gosto desse termo, somos uma família. Não. Eu acho que os termos corretos nas instituições corretas, né? Então, misturar o pessoal do profissional. Eu estou no Valo Velho, distrito do Capão Redondo, divisa Imbu, São Paulo e Itapecerica. Padre, você mora no Capão Redondo, no Valo Velho? Não, eu trabalho no Valo Velho. Eu não moro lá. Lá é meu ambiente de trabalho. Lá eu desenvolvo a minha carreira. Já tive essa ingenuidade. Em Bugaçu, eu morava em Bugaçu. E aí eu não sabia aonde iniciava o pessoal e o profissional. Misturou. Deu ruim. Né? Eu ia responder, né, de uma outra maneira, quando você colocou, mas aí o senhor alongou a pergunta. E eu não queria ter uma memória negativa sobre isso. Estendendo, né, a pergunta do senhor e a minha resposta, o meu maior desafio na minha carreira foi, clichê, é óbvio, foi o universo político. Quando eu voltei para eu tive saudade da instituição igreja. A igreja ela tem muitos desafios, e eu questiono a igreja.
Mas quando eu fui para o universo político, Brasília, município, estado, criei uma carteira de relacionamentos que eu considero incrível, aprendi demais o que é administrar o dinheiro público, perceber que a população não é tão vítima, porque eu fui formado pela igreja para acreditar que o ser humano é excluído, é pobre, é vítima, né? Então eu tinha um olhar ingênuo, né? Inclusive sobre as instituições, as empresas, o trabalhador, que eu descobri que não é tão trabalhador assim, né? E aí a política, ela me deu uma visão madura, uma visão real, racional sobre o mundo, me trouxe para o mundo de verdade, mas eu percebi que na instituição igreja eu não tinha problema. A igreja, comparando com o universo político, a igreja é o céu. E, por fim, né, talvez seja óbvio a resposta aqui, mas são as perguntas finais. Como você define o seu propósito atual de vida pessoal e de vida profissional, ou são a mesma coisa? Eu sou um líder, assim, eu não sei se a palavra é diferenciado, atípico no mercado de trabalho. Vamos colocar assim. O senhor acredita que até isso eu tinha dificuldade? Você me perguntar o que o senhor faz profissionalmente, né? O que você trabalha? Eu tinha dificuldade de me reconhecer como trabalhador. Eu tenho vocação, né? Então eu sou padre. Às vezes um formulário tinha que preencher profissão, a gente não colocava, né? Porque a gente não sabia o que colocar. Na verdade, a sociedade moderna não me reconhecia como colaborador, né? O que eu produzo? Eu descobri que eu sou prestador de serviço, tá? Eu me dei esse direito de me reconhecer como prestador de serviço. Como eu não, por força da vocação, do meu propósito, eu não constituí família, então eu tenho um casamento com a minha carreira, eu sou casado com a minha carreira. Eu consigo com todo o respeito do mundo, eu consigo me doar mais do que o senhor, né? Porque o senhor tem esposa, o senhor tem filhos, né? Eu não tenho concorrente, me entendam, né? Sim, eu consigo me dedicar 100%. Então se mistura. A minha realização pessoal hoje é o meu profissional. Eu me dou 100% pro meu profissional. Eu diria que eu atingi o ápice, né? Quando eu falo que o meu melhor momento da minha vida é o hoje, né? Eu vivo o hoje, eu vivo agora. E o meu hoje está incrível. Eu quero continuar o meu hoje por mais 10, 20 anos, aprendendo mais, conhecendo mais pessoas, trazendo mais técnicas, abençoando mais vidas, gerando mais empregos. Geralmente, numa paróquia, a gente gera, no máximo, 3 empregos. Uma colaboradora para a casa paroquial, uma secretária e uma sacristã. Então, você poder gerar 62 empregos, né? Então, nem nas minhas melhores orações, né? Então, eu acho que isso é incrível, né? Deus me deu mais do que eu pedi. Poderiam ser 400 funcionários. Vamos chegar lá. Né? Com trabalho chega lá, né? Hoje a diocese, ela... Não quero ser bispo não, tá? Pelo amor de Deus, não. Isso não. Aí você não tem vida, você não consegue ir para academia mais, né? Quando você está indo para academia, a vida profissional, você entende que ela está saudável. Work-life balance, vamos falar. Balança entre o trabalho e a vida pessoal. No dia que eu falar assim, não tá sobrando tempo para ir para academia, eu acho que tá dando ruim a vida profissional. Olha eu desmotivando a galera. Eu fazer com que a galera reveja a vida profissional. Ninguém vai querer mais ser diretor. Então acho que que mais é dado, mas é cobrado. É isso aí. Não, eu tenho minhas metas. Eu gosto muito de fechar ciclos. Eu tenho metas, eu tenho planejamento profissional e é semestral. Então dar continuidade o que está acontecendo hoje. Uma última contribuição que eu queria fazer, a gente falou muito de trabalho, de entregar, de resultado, mas foi o evangelho de domingo passado, né? Jesus sobe o monte com a equipe dele, com os apóstolos. E o monte para nós é muito simbólico, é o lugar do descanso. Todo CEO, todo profissional, todo líder, todo colaborador, todo trabalhador, ele precisa ter um tempo de qualidade para o ócio, para o descanso. E aí, isso é uma visão minha. Quanto custa a minha saúde mental? Né? Hoje as pessoas nas corporações, nas empresas estão adoecidas, né? Então, quanto custa o domingo com a minha família? Quanto custa participar de uma santa missa ou de um culto? Quanto custa passear no parque com a minha família? Então, hoje eu não me permito mais. O capital, ele não acessa.
Eu não tenho isso para dar para o capital, isso não tem preço, né? Então, Jesus, que o cara é Deus, é o líder de todos os líderes, ele se permite descansar. Ele se permite subir no monte para não fazer nada, a não ser rezar. E o legal, ele arrasta a equipe dele para descansar. Galera, desliga as máquinas e vamos parar a produção. É domingo, é dia do Senhor, é dia de ficar com a família, é dia do sagrado. Perfeito. Obrigado, padre, pela sua presença, pelo podcast. Foi excepcional a nossa conversa. Tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar. Espero vê-lo aqui, quem sabe, né, no próximo episódio. Temos muito ainda o que conversar e foi um prazer conhecê-lo. Eu que agradeço. Obrigado pela confiança e pela troca. Aprendi bastante. E muito obrigado a vocês, a todos, por ouvirem o podcast Descomplica T&D, canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe aí seu review, ligue o sininho, curta, compartilhe, escreva os seus comentários, a gente responde a cada um de vocês. Até o próximo episódio, fiquem com Deus e abraços digitais.